Na sua opinião, jiu-jitsu dá dinheiro? Essa é uma pergunta que, em um ponto, todos nós fazemos. Nesse vídeo, eu vou estar abordando como funciona o mercado do jiu-jitsu em 17 anos de experiência e acredito que eu possa agregar muito para você nesse vídeo. Então fica comigo e vamos nessa. Esse vídeo que eu estou fazendo não é somente para atletas, é para todos nós que consumimos jiu-jitsu, que amamos esse esporte. A intenção maior desse vídeo é realmente para as pessoas que acompanham, o trabalho. Acredito que você deva ter o seu atleta favorito. É importante você saber como é o processo, Às vezes você somente treina como hobbyista e você quer entender como funciona o mecanismo, até para você valorizar mais ainda esse seu atleta favorito. Então esse vídeo também é para você e também para alguns, para atletas que querem seguir a carreira do jiu-jitsu. Eu faço isso há 17 anos, então com certeza eu tenho muita bagagem e muita vivência para poder compartilhar. Mas temos um grande problema nisso aí, mas antes de falar o problema, deixa eu dar uma bicada aqui nesse café, que esse café tá bonito. E o grande problema que nós temos é tempo investido não condiz com a remuneração. Então, acho que o tempo que a gente investe não condiz com a remuneração. E o que eu estou dizendo é sobre jiu-jitsu competitivo. E eu estou falando isso em um geral. Eu não estou falando isso com as pessoas que estão no topo. Isso é uma conversa totalmente diferente, porque para 10 que estão no topo, 500 estão tentando, certo? Isso é uma maior realidade. Você pode parar e pensar na sua academia. Quantas pessoas não querem ser atletas competidores do jiu-jitsu, mas a verdade é que nem todo mundo vai chegar. Então, o tempo investido para a remuneração é muito pouco, é muito baixa nas competições. Claro que a gente tem outros caminhos para ganhar dinheiro, para viver do jiu-jitsu, mas acho que o tempo que a gente coloca treinando, e quando eu falo a gente, novamente, eu estou falando em geral, a gente coloca muito tempo para uma baixa remuneração. Acho que todos nós devemos concordar que tempo é o ativo mais valioso que você tem, certo? Então quando a gente coloca ali, vamos supor que a gente tem o quê? 14, 16 horas do dia de funcionabilidade, de que a gente, tipo assim, tirando coisas essenciais, como tomar banho, dormir, comer, a gente tem, sei lá, 14, 16 horas, nem sei, eu acho que 14, digamos assim, né? Tô falando pela cabeça. Mas a gente colocar dessas 14 horas, se a gente colocar 6 horas e falando que a gente também tem que descansar, certo? A gente não funciona essas 14 horas. Então, se a gente bota ali 5, 6 horas somente de treino, eu acho que é muito tempo gasto que a gente poderia estar fazendo outra coisa, estudando outra coisa relacionada também ao jiu-jitsu para melhorar, não só focada na competição, sabe? Então, eu acho que o tempo que a gente coloca não condiz com a remuneração que a gente ganha. Claro que isso é um tempo investido, você está colhendo conhecimento no jiu-jitsu, você está aprendendo, mas acredito eu que você conseguiria balancear duas coisas ao mesmo tempo. E eu falo isso com propriedade, eu falo isso com experiência. Eu vivi isso, eu vi isso, não com um, não com dois, mas com centenas de garotos. Não esqueçam, eu vim de projeto social, eu sei o que é isso, eu sei o que é ter esse sonho. E a galera investe 100% do tempo deles nisso. E muitas das vezes, no final, acaba não dando certo e você investiu, tempo pra caramba nesse sonho ali, sem fazer outra coisa, e aí acaba, no final de tudo, você acaba se frustrando um pouco. Então acho que essa é a maior problemática que nós temos, tempo/remuneração, que a gente vai resolver essa problemática de algumas formas durante esse vídeo. Esse vídeo eu vou estar abordando várias coisas, vários caminhos que a gente pode seguir, as mais problemáticas ainda desse mundo competitivo. Então, fiquem aí comigo e vamos nessa. Mas pega a visão, esse papo que eu tô dando, mano, não é pra incentivar ninguém, a ideia não é essa, não é pra desmotivar ninguém, isso é só uma visão.
estritamente uma visão para as pessoas que querem seguir essa carreira, para as pessoas que querem investir o seu tempo. Como eu disse anteriormente, né, eu acho que tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. Então, essa é só uma visão. Mas se você quiser, se esse é o seu interesse, você tá ligado como é que funciona, você tá familiarizado com o mercado. Então vamos que vamos continuar. E aí temos que encarar uma realidade. O esporte cresce, certo? É um dos esportes que mais cresce aí, eu acho que no mundo. E eu vejo isso diariamente na academia, no Instagram, nas academias dos meus amigos, né? O esporte cresce bastante no mundo todo. Continua, competição vem melhorando, certo? Mas ainda continua com baixíssima remuneração. Tem os campeonatos, inclusive sem kimono, pagando melhor. E uma coisa que é muito importante a gente pensar é parar a comparação de 20 anos atrás com o momento que vivemos hoje, certo? O mundo é diferente, o tempo é diferente, as pessoas são diferentes, a mídia é diferente. Então, são tempos diferentes. Ah, mas antigamente não fazia dinheiro. Também o futebol antigamente, Pelé ganhava, merreca, pra jogar futebol. Ele já deixou isso bem claro várias vezes, em várias entrevistas. Hoje em dia os caras ganham 80 milhões de euros pra, fazer o que faz, tá ligado? Então são tempos diferentes. Então não vamos botar em pauta isso, beleza? É importante a gente se conscientizar que ainda o tempo gasto de treino, de dedicação e o dinheiro colocado no esporte ainda é baixo. E uma das coisas que a gente tem que prestar mais atenção e ser mais consciente é saber o nosso lugar no mundo. Acho que essa é uma das coisas mais importantes. Você que quer seguir essa carreira, você entender. Nem todo mundo vai ser Mika Galvão, Tainan Dalpra, Gordon Ryan, né? Ninguém vai ser Gutenberg. Cada pessoa vai ser você mesmo, né? Você vai ser você mesmo. E você tem que saber o seu lugar no mundo. Eu vou dar um exemplo a vocês usando o meu caso. Desde cedo eu tinha essa consciência do meu lugar no mundo. Até hoje eu tenho uma consciência do meu lugar no mundo. Mas eu tinha essa consciência de, tipo assim, eu vou lutar o Campeonato Baiano. Isso eu era faixa azul, mais ou menos. Faixa azul juvenil. Eu vou lutar o Campeonato Baiano. Se eu me der bem no Campeonato Baiano, eu saio da Bahia e vou lutar em Pernambuco. E tem uma galera que é do meu tempo que sabe que eu fazia isso. Lutava em Pernambuco. Depois de Pernambuco, na época nem tinha tanto Open assim, era só Rio Open. Só o Rio Open, na verdade. Depois que eu era faixa roxa, surgiu o São Paulo Open. Mas era só o Rio Open. Aí eu botei na cabeça, eu falei, eu vou me dar a chance. Se eu ganhar em Pernambuco, eu me dou a chance de lutar o Rio Open ou um campeonato da CBJJE. Aí lutei os dois, aí eu ganhei o Rio Open. Aí ganhei no Pernambuco, ganhei o Rio Open, e isso eu ia desbloqueando. Tipo assim, se eu ganhar esse campeonato, na CBJJE eu perdi. E aí eu falei, não, mas pelo menos no Rio Open aqui eu me dei bem. Vou lutar o brasileiro, vou me dar a chance de lutar o brasileiro. Se eu ganhar o brasileiro, eu tento ter um sonho maior. Eu tinha um sonho maior, é importantíssimo você sonhar, é gigantesco, mano. É importantíssimo você fazer isso, mas você tem que sonhar grande com o pé no chão. Sonhar grande sem um pé no chão é ilusão, sacou? É só sonho. O sonho tem que, pelo menos, ter uma ponta de realidade. E essa ponta que eu me dava de realidade eram esses pequenos objetivos. Eu tinha um objetivo grande em cada faixa, certo? Que era ser ali campeão mundial em todas as faixas. Mas eu ia me dando os estágios. E aí, nessa que eu ia progredindo, eu ia entendendo, beleza, consegui chegar aqui, esse sonho aqui tá mais perto, então tá mais palpável. Então acho que isso é importante você entender seu lugar no mundo, porque é uma conversa que dói, é uma conversa que pode ser dolorosa, mas você precisa isso, porque a gente tem que cuidar do nosso futuro, a gente tem que cuidar, né, do que a gente quer pra vida. Porque às vezes você, tipo assim, você tem um sonho lá na frente,
Mas aqui você ainda não ganhou, pô, você não consegue ganhar nenhum estadual. Como é que você vai ser campeão mundial? Não acho impossível, mas a probabilidade é bem pouca. Então eu sinto que, tipo assim, quando você sabe o seu lugar no mundo, quando você senta e se fala, não, velho, competitivamente não tá fluindo maneiro. Vou investir meu tempo aprendendo jiu-jitsu, melhorando essas características aqui no jiu-jitsu, mas também vou me dar esse tempo de aprender uma outra coisa que seja relacionada ao jiu-jitsu, que seja o esporte que você ama. Mas você tem que ter essa consciência para você amanhã ou depois, cara, não acabar se frustrando e tipo assim, prejudicando o seu próprio futuro, sabe? Como eu disse anteriormente, eu conheço vários garotos, velho, vários. E os garotos vão assistir esse vídeo, eles sabem o que eu tô falando. Eu tinha muito carinho por eles. Só que infelizmente eu via que, tipo assim, os garotos competitivamente falando não ia chegar no alto nível, porque o alto nível não é pra todo mundo. Isso dói, mas é a verdade. Chegar no alto patamar não é pra todos, são pra poucos, e é pouquíssimos. E desses caras que chegaram no alto patamar, pouquíssimos fazem dinheiro. E é isso que eu quero que vocês entendam, sabe? Então é importante a gente saber o nosso lugar no mundo para que a gente possa investir o nosso tempo em algo que seja construtivo. Novamente, eu tenho que falar isso várias vezes, porque tem pessoas que têm um entendimento, tipo assim, tem pessoas que não... É muito difícil de entender as coisas. Eu não tô falando que você investir o seu tempo no jiu-jitsu seja errado. Eu só tô falando que você consegue, eu sei isso de experiência própria. E uma das coisas que eu queria muito fazer era ter investido meu tempo em outra coisa também. Não que eu me arrependa, mas se eu tivesse, eu investiria meu tempo. Leria mais, estudaria mais outras coisas, porque eu tinha tempo. Mas eu dizia que não tinha porque eu estava 100% investido em treinar, sabe? Mas eu queria, hoje em dia, poder investir em outro tempo. Então, eu não tô falando que investir em jiu-jitsu seja errado. Mas eu quero que você tenha consciência que você vai ter o tempo também de investir em outra coisa. Isso seria importantíssimo para sua carreira. No próximo tópico, eu vou estar dando a minha visão sobre isso também, né? Que vai ser os caminhos. E com esses caminhos, talvez eu esteja dando mais luz para, né, algumas pessoas. Essa série vai ser dividida em 3 episódios e é importante você dar a sua opinião se você curtiu esse primeiro episódio. No próximo episódio eu vou estar falando sobre caminhos, caminho de atleta, caminhos de professor. Caminhos de professor. Eu tenho muita experiência com isso, né? Já dei aula, já fui dono de academia, então eu tenho muita experiência com isso e, claro, 17 anos como atleta, então eu tenho muita bagagem para poder passar. Então, se você curtiu o vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Isso me ajuda muito, ajuda a continuar, né? Ajuda a difundir isso. Eu agradeço muito essa participação. Então, no próximo episódio, fiquem comigo, que eu vou estar finalizando esse assunto sobre caminhos. Os 2 caminhos que eu acho que são os mais óbvios no jiu-jitsu. Eu espero ver vocês aqui. Tamo junto. A gente se vê no próximo.